Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidai. O livro de Números, no capítulo 16, registra a rebelião de Corá e seus companheiros contra, especificamente, o sacerdócio de Arão. Corá e seu grupo se manifestaram contra Moisés e seu irmão Arão por, supostamente, se exaltarem sobre o povo de Deus. E após todo o desenrolar da história e o seu desfecho, Deus ordenou a Moisés, no capítulo 17 de Números, que o líder de cada tribo trouxesse um bordão, isto é, uma vara, com o nome da sua tribo escrita nela, e que se colocassem então os 12 bordões no tabernáculo. O bordão da tribo que Deus escolhesse para desenvolver o trabalho sacerdotal iria florescer. Números 17, então, versículos 6 ao 11, registra o seguinte: Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões. E entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e, tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões de diante do Senhor, a todos os filhos de Israel. E eles o viram, e tomou cada um o seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: Torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. O interessante nessa história é que a evidência da escolha de Deus se deu por frutos. Uma vara seca e morta veio a florescer e frutificar, indicando obviamente nisso a obra milagrosa do Senhor. Só o Senhor para fazer um bordão seco ter vida novamente e gerar frutos novamente. Agora, se pararmos para pensar, o mesmo acontece com os escolhidos de Deus. A evidência da nossa comunhão com o Senhor está justamente em darmos frutos, a manifestação da poderosa e milagrosa mão de Deus. Jesus ensinou na parábola da videira, lá em João 15, que nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Mas se alguém está em Cristo, esse dará muito fruto. Ou seja, a manifestação de Deus em nós é a vida. Paulo escreveu em Gálatas 5, versículo 22, Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se o Espírito de Deus está em nós, essas características devem começar a brotar em nosso caráter. Quando Deus passa a agir e habitar em nós, deixamos de ser aquele bordão seco, ou seja, deixamos para trás obras mortas, como o ódio, o rancor, toda sorte de impureza sexual, ciúmes, brigas, para frutificarmos em boas obras. Gostaria de te encorajar a pensar se a tua vida tem gerado o fruto do Espírito, como é esperado de pessoas que têm o Espírito de Deus. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.